pessoal. Agora a gente vai falar com a professora Ana Arndt, que é do Instituto de Biologia da Unicamp, e que ela acompanha bastante essa história de fake news que vem prejudicando tanto a adesão às vacinas por parte de pais. As crianças não têm recebido vacina no ritmo em que os governos esperam. E parte disso tem a ver com essas fake news. Professora, muito bom dia. Bom dia, estão me escutando bem? Opa, tá maravilhoso, tá super bom, lindo. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por nos atender. Bom, professora, a gente tem visto os governos meio que desesperados aí em função da vacinação de crianças seguindo lenta, devagar. A nossa capacidade, segundo o próprio Ministério de Saúde, seria aplicar aí 2.600 doses dia e a gente está aplicando muito menos do que a capacidade. Há a falta de vacina, né, já que não chega tanta vacina assim, e a Coronavac ainda continua sendo negociada com o Ministério da Saúde, mas qual que é a visão da senhora desse quadro? Bom, eu considero grave, assim, né, essa falta de planejamento, né, a meu ver, tem uma questão de planejamento muito severa, de logística, de médio e longo prazo. Quer dizer, se a gente já estava estudando a aprovação das vacinas desde meados de 2021, esse planejamento de como vai acontecer a vacinação, ele não começa no momento em que foi aprovado, mas ele começa antes, e a gente já tinha vivenciado esse drama em 2020 e início de 2021. Essas críticas, elas não são deste momento, né? Elas estão sendo requentadas pela mesma problemática, a falta de compra de vacinas, a falta de protocolos, né, em todo o território nacional, de como essas vacinas vão ser aplicadas, em que tempos elas vão ser distribuídas. Então, tudo isso ajuda nesse cenário de baixa vacinação. Além disso, tem, como vocês já comentaram aqui, essa questão da hesitação vacinal, como a gente tem chamado, né? Que é esse ponto de interrogação que se tem colocado, né, nas ideias dos pais e mães responsáveis pela vacinação das crianças acerca da segurança e eficácia dessas vacinas ou minimizando os efeitos da Covid nessa população infantil, né, menor de 11 anos. Então, são dois pontos que a gente vê que tem sido um problema no sucesso, né, dessa campanha de vacinação infantil. Agora, professora, nós temos aqui, assim, o Brasil sempre foi um país que foi exemplo na questão da estrutura e até da adesão da população na vacinação em relação às doenças. Obviamente, a gente tem tido nos últimos anos uma pequena baixa, né? Mas não chega a ser aquele problema. Só que em relação à Covid, houve essa resistência muito grande que foi contaminada pela ideologia, né? Qual que foi o estrago? Por exemplo, Campinas, onde nós estamos, conseguiu vacinar apenas 19% do número de crianças, do público-alvo de crianças. A prefeitura fez uma live com vários pediatras na semana passada para tentar falar com esses pais para dizer, olha, é melhor a criança vacinada do que não vacinada, porque o número de mortes e de adoecimentos pela Ômicron em relação a esse público infantil está alto, porque é justamente o público que não está vacinado. E existe esse medo dos pais, às vezes por desinformação e por conta desse monte de fake news que acontece. Então a gente tem duas coisas, as fake news que acabam corroborando para aqueles pais que já estão inseguros em vacinar os filhos. Existe também essa contaminação ideológica, porque você tem um presidente da República, por exemplo, que não se vacinou contra a doença. Quais são os efeitos dessas duas questões, da ideologia e também
dos fake news e da ignorância em si, falando que as crianças, que lá na frente você pode ter problemas de saúde por conta da vacinação. Eu queria exatamente acrescentar isso. Quais são as fake news que se divulga, assim? Eu sei que a senhora é uma estudiosa também disso. Tá. Bom, eu vou respondendo e se faltou alguma coisa, vocês me falem. Eu vou começar pela última, assim, quais são as fake news que a gente tem visto, tá? Okay. Principalmente, a gente tem visto também, de novo, assim, né, retomando algumas antigas desinformações sobre vacina infantil, em geral, né, que tem como alvo muito causar medo em pais em relação a vacinas causar autismo. Então, essa relação de que a vacina causa reações diferentes, né, do que está previsto, inclusive, nas bulas de remédio, das bulas das vacinas em si. Essa é uma questão. Então, essa desinformação ela é antiga e ela tem sido retomada. Agora, as duas principais que eu tenho visto e que têm chegado até nós é a do mal súbito, né? Então, as pessoas que se vacinam e passam mal e vêm a falecer logo depois da vacinação. Isso tem acontecido com vacinas para infantis, né, as pediátricas, e de jovens também, abaixo de 18 anos, então a segunda, terceira dose, está chegando agora na fase da terceira dose, e aí também estão atingindo esse público específico. Então, é do mal súbito e da miocardite, em especial com crianças, né? Então, assim, isso seria uma reação adversa gravíssima. Essas reações adversas gravíssimas, né, eles têm focado nesse ponto, elas são raríssimas, né? Isso quer dizer que a quantidade de reações que aconteceu, e aí aconteceu não quer dizer que tem relação com a vacina, quer dizer que aconteceu após uma vacina. Isso é uma reação adversa, né, após a vacinação. Elas são todas investigadas e a gente não achou relação causal né, com a vacina. Isso quer dizer o quê? Que o acontecimento após a vacinação não tem relação com o ato de ter sido vacinado, tá? Então, foram atos, mas aconteceu a notificação. Então, qualquer reação que aconteça após a vacinação, após uma semana, 2 semanas após, né, tu tem que notificar. E em relação aí a gente pode notificar na Anvisa, nos Estados Unidos seria o CDC e tal. Então, essas notificações, elas são registradas e são averiguadas. Mas, o que a gente tem? Uma proliferação de notícias em relação à notificação, independente da averiguação e da análise dessas notificações. E isso se torna, dentro do discurso da fake news, a regra e não a exceção. Uhum. E quando a gente fala em exceção, é porque elas já são exceção na população. O mal súbito é um acontecimento raríssimo na população. A miocardite nas crianças é um efeito raríssimo numa população infantil. E ela é mais provável ela acontecer independente da vacina, né, do que com a vacina, até porque não foi achado o efeito causal, quer dizer, a vacina não causa miocardite. Mas como são efeitos severos e graves, né, óbvio, porque eles podem vir a óbito, são potencializados e causam esse efeito de medo, de receio, ou que a gente tem chamado de hesitação vacinal nos pais, o que é justificado. É óbvio que um pai, uma mãe, uma avó vai ficar com medo quando vê que a vacina pode causar um efeito de morte. A gente não julga os pais que têm medo, de maneira alguma. Trata isso como uma vítima, né, em potencial de um discurso que é um discurso elaborado com a intenção de causar dano. Agora, assim, é porque toda vacina, todo remédio, ele tem efeito colateral, né? Mas é incrível como, em relação à Covid, esse debate, por conta das fake news, ele se agigantou tanto. E aí, o que eu fico pensando é por que a fala ou essas fake news têm mais força do que os próprios cientistas falando com os pais? É uma ignorância? É medo, eu medo. Acho. É medo, é um conjunto de questões, né? Quando a gente fala de desinformação, e aí tu falaste em ideologia, eu vou retomar um pouquinho essa ideia, que é, quando a gente fala de desinformação ou de negacionismo, a gente também fala de um outro termo que é importante nesse debate, embora a gente não escute muito ele
por ser uma questão mais técnica, mas a gente também está falando de obscurantismo. E a gente tem dois modos de encarar essa situação, tá? A primeira é nós nos darmos conta que essa desinformação, ela não atua no campo da lógica, da racionalidade. Ela pega as pessoas, ela atinge as pessoas a partir das suas emoções, que é o medo, é a raiva, é o ódio, né? Ou, enfim, o amor aos filhos, que causa essa apreensão. Então, a gente não está tratando aqui dos pais como ignorantes no sentido de, nossa, não está racionalizando. Claro que não está racionalizando. A gente está falando de algo que, para essa população, tem de mais precioso, teoricamente, né? Então, é claro que, mesmo que a gente possa pensar logicamente que não faz sentido, a gente está falando de algo que tem um apelo muito forte para essa população. E, nesse sentido, eu pelo menos, né, e o nosso grupo, a gente evita de um julgamento no sentido de ignorância, no pior sentido da palavra, né? Mas a gente tem essa outra ideia, que é o negacionismo, que é olhar os dados, ter acesso aos dados e condições de entender esses dados e dizer, não, mas mesmo assim eu não vou vacinar. Então, isso é o negacionismo, né? Tu ter acesso e condições de compreender esses dados, tá? Grande parte de uma população que está ocupando cargos de poder tem, e isso é importante a gente saber, os cargos de poder, eles ou têm individualmente essa condição, ou tem uma assessoria que tem condições dele. Então, isso é um ato negacionista. Sabe o que me chama a atenção, professora? Formação médica, tá? A outra, só para eu completar a minha ideia, é o obscurantismo, que é tu ter acesso a essas informações, ter conhecimento suficiente para interpretar essas informações, mas negar o acesso a uma população vulnerável. Tu vulnerabiliza ainda mais essa população, que eu acho que é uma das coisas que tem acontecido. Porque a gente cria um âmbito de pertencimento a partir desse movimento negacionista, né? Um grupo de pertencimento que também se relaciona muito mais ao campo das emoções do que da racionalidade, da racionalização desses conhecimentos em si. Assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção, pessoal, é que assim, a adesão dos adultos, ela foi inconteste. Tem aí uns 5% da população que não quis saber de se vacinar, se é que dá 5%, mas com as crianças é diferente. Eu acho que o cara, quando ele vê a vacina, o nego vem com fake news, pode causar isso, aquilo outro, aí ele ouve do outro ponderando, fala, você pode morrer se você não tomar, ele fala, para mim eu arrisco. Então ele é obrigado com o filho a ficar ponderando assim, vou, não vou. A senhora percebe isso, professora? Sim, eu percebo, a gente tem discutido isso nos nossos grupos de estudos, né, do Todos pelas Vacinas, ou do Blogs da Unicamp, nos grupos de divulgação científica e de cientistas. E uma das coisas que eu acho que tem sido importante da gente pensar nesse sentido além da questão da hesitação, a crueldade da desinformação que está acontecendo agora. Se em 2021 nós tínhamos uma discussão de que estão implementando um chip nas pessoas, ou a vacina causa magnetismo, e aí estavam grudando as moedas no braço, enfim, toda essa discussão, agora a gente está dizendo que a vacina mata crianças. Vocês percebem que a gente deu uma escalonada no risco potencial do que a gente está causando com essas vacinas em relação ao que estão dizendo? Quer dizer, se em mim eu tinha uma moeda que é grudada no meu braço, nas crianças eu estou dizendo que causa miocardite. Então a gente está com um discurso muito mais violento em relação à vacinação infantil, e a gente tem, por outro lado, esse discurso que também está sendo requentado de que a Covid não afeta a criança, o que não é verdade. Ela era uma população, em relação a toda a população, menos atingida, o que não quer dizer não atingida, né? E nós somos um dos países que mais morreu crianças em números absolutos no mundo. Se eu não me engano, a gente está em segundo lugar. Agora, a gente teve um aumento em janeiro, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro,
de 800% de internação infantil por Covid. Isso não é pouco, isso não é trivial, isso não é banal, isso não é uma doença se transformando em endemia. Isso é um agravamento da situação em uma população vulnerável. E a gente não está usando essas informações. Quando eu digo a gente, não é, claro que individualmente eu estou aqui falando com vocês, então, claro que nós estamos agindo em relação a isso, mas com um potencial de proteção. Quer dizer, a gente está relevando um número que é baixíssimo, de baixíssimo risco, que não tem relação com a vacina, está usando isso para amplificar uma situação, quando na verdade nós temos crianças todos os dias no Brasil morrendo de Covid, sendo internadas na UTI e passando um bom tempo internadas, né? Fora Covid longa, fora agravamentos posteriores, sequelas, enfim. Então, a gente não está tratando como país com a seriedade que esse assunto merece e com uma campanha de vacinação como a gente sempre foi exemplo no mundo. Sim. Né? A professora... Eu falo, eu fico até, desculpa, assim, eu fico exaltada porque eu acho muito severo a gente banalizar. E como tu disseste, nós nos vacinamos e agora estamos negando esse direito às crianças. Eu acho isso de uma gravidade sem precedente. Nós estamos ouvindo, né, a professora, entrevistando a professora Ana, do Instituto de Biologia da Unicamp, do blog da Ciência da Unicamp. E o nosso ouvinte, o Digão, ele pergunta para a senhora se a responsabilização dos pais iria aumentar a adesão da vacinação das crianças. A senhora acha que é por aí? Teria que obrigar? Legalmente, né? Essa responsabilização legal. Ó, se você não vacinar teu filho e ele morrer, você vai estar... Não pode, não é obrigatório. Mas a senhora acha que a obrigatoriedade seria a saída ou não? Complicado. Para mim isso não tem a ver com a obrigatoriedade, tá? Historicamente o Brasil, a gente tem vacinas obrigatórias, né, no Brasil, o que não torna compulsório. Eu acho muito difícil essa ideia da culpabilização dos pais, porque isso é culpabilização, isso não é responsabilização. E aí é uma punição para além da morte do filho, tá? É uma das coisas que a gente tem que entender duas coisas nesse discurso. Primeiro, que eu acho que os pais têm que vacinar. Bom, né? Os pais têm que vacinar as crianças. Dizer que eles são culpados da morte do filho, primeiro que não existe. Assim, a vacinação não é feita de massa. E a gente não vacinar o nosso filho, ou não nos vacinar, pode ser que a gente não morra, mas a gente afete e cause e propague a morte, transmita a doença para outras pessoas. Então a vacinação é uma ação, é um pacto social, né? Então esse discurso do não tomou e morreu, e aí a gente vê isso de maneira muito cruel sendo usado nas redes também, quase como uma piada, um sarcasmo de péssimo gosto. Isso evoca lá, assim, o darwinismo social do início do século XX, numa das suas piores versões. As coisas não são tão maniqueístas ou tão, né, dicotômicas assim, elas são um pouco pior, porque a gente está falando de seguir transmitindo uma doença e evitar mortes, né? Enfim, evitar mortes evitáveis, como a gente diz, né? Então, evitar a morte da outra criança que às vezes não pode vacinar, ou não teve a condição de vacinar no tempo, etc e tal, tá? Então, pode ser que não seja o nosso filho, mas o filho que está de outra pessoa que está próximo e convivendo com nossas crianças. E isso é muito severo. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é sobre a obrigatoriedade. O que é a obrigatoriedade em termos de política pública? É impedir a criança de frequentar a escola, impedir, né, os adultos de votar nas eleições, de prestar concurso público, de ter emprego, né? Então, as empresas que estão dizendo sem vacinação não entra. Isso são artimanhas legais, históricas no nosso país. É a partir disso, dessas políticas paralelas, vamos dizer assim, e paralelas no sentido de correrem junto, que a vacinação se torna um instrumento legal e obrigatório. Quer dizer que se tu não for vacinado, ou se tu não vacinar tuas crianças, tu tem efeitos e restrição a serviços sociais do nosso país. Então, a vacina não é compulsória, ninguém vai entrar na casa das pessoas e vacinar. A gente vai ter busca ativa, Rio de Janeiro parece estar implementando essa política, mas a gente não obriga e não força uma criança a se vacinar
Ou os pais levarem... Em Campinas, em Campinas a prefeitura vai levar a vacinação para as escolas, tem que ter autorização, obviamente, dos pais, e o pai que justificar, que fizer um atestado dizendo não quero que vacine nosso filho, a prefeitura de Campinas vai comunicar o conselho tutelar. Tá. É isso, eu acho que o conselho tem instrumentos, ferramentas para ver isso daí. Mas, professora, no sábado, eu fui levar o meu neto para vacinar. Cheguei no posto de Barão Geraldo, a informação que eu tinha tido era que era o dia C, e que se levou, tinha agendamento, mas se você levar a criança vai ser vacinada. Ele foi vacinado, mas por muita insistência de minha parte, com o pessoal lá do posto, do centro de saúde. Porque não só agendado. E outras 3 crianças que estavam lá nas mesmas condições que eu, não foram embora, não vacinaram as crianças. E então, às vezes eu me pergunto se está todo mundo realmente engajado nisso. Porque eu acho que você não pode, diante dos números que a gente está vendo, 19% de crianças vacinadas, você não pode perder a oportunidade de vacinar a criança. Eu concordo completamente, assim, isso já foi uma discussão na vacinação de adultos também. Os agendamentos em Campinas são ótimos, assim, organizaram em certa medida, mas eu concordo contigo que, assim, inclusive, eu participei junto com alguns colegas do agendamento para pessoas que não têm acesso à internet tão tranquilo quanto, né, outras pessoas, vamos dizer, em situação, inclusive, econômica mais favorável. E isso é uma questão, assim, a dificuldade de algumas populações de conseguir agendar por falta de compreensão da própria ferramenta, né? Então, sim, é preciso que os postos de saúde acolham essas pessoas e vacinem as crianças, porque senão tu tá penalizando por um agendamento que precisa de determinadas ferramentas, como alfabetização, né? O uso da própria ferramenta da internet. Tem gente que não tem acesso a um smartphone ou a um computador e fica mais difícil de executar o agendamento. Então é preciso que os postos de saúde também acolham essas populações e se deem conta que existe limitação no nosso sistema neste momento. E acho que isso é fundamental. Além disso, porque senão a gente está culpabilizando o pai por não insistir. Não, o sistema tem que abarcar essas crianças. Isso é indiscutível. O Edivalmir, nosso ouvinte, ele está dizendo, Zezé, que ele não viu famosos vacinando os filhos e colocando nas redes sociais, que poderia ser um estímulo se fizessem isso, né? E ele também diz, doutora, que ele tomou vacina de pistola, que não tinha esterilização e que ele foi tomar vacina já mais adulto, né? Vacina não, com seringa. E ele nunca ouviu ninguém reclamar que uma criança morreu por conta de vacina na época dele, quando era essa história da pistola. Ele falou que nós estamos vivendo muito mimimi nesse país e está muito chato. E ele faz uma pergunta para a senhora, para saber se a senhora é de Santa Catarina. Eu vou explicar por quê. É que ele esteve recentemente lá e ele voltou encantado, nosso ouvinte, com o estado de Santa Catarina. A senhora é de lá? Eu sou de Porto Alegre, sou um pouquinho depois. Eu Quase sou igual. gaúcha. Lá mas no o sul. sotaque não... Faz tempo que eu tô aqui, mas o sotaque segue. Olha... Em relação à pergunta dele, eu não diria que é mimimi, assim, no sentido de não minorizar o discurso, né? Porque esse discurso mata. Então, eu não transformaria ele num que está chateada e contrariada. Não, é bem pior do que isso, porque é programado para causar dano. Ser programado para causar dano, ele tem que ser tratado como algo a ser combatido com severidade. Mas eu concordo contigo, quer dizer, quando eu era criança, eu tenho 44 anos, né? Eu conheci pessoas adultas ou jovens, né, na época, quando eu era criança, que tiveram poliomielite. E a gente não... Eu acho que muita gente que é jovem
não tem noção do que é, né, e do que foi a campanha contra a poliomielite na década de 70 e 80. E isso marca, né? Claro que a minha geração é muito marcada pelo Zé Gotinha, assim, e muito agradecida a ele, né? O que me espanta é pais que têm a minha idade apagar isso na memória, apagar a reação da vacina no braço, agora vai me fugir o nome da vacina, óbvio. Que era a vacina que a gente dizia, a vacina do primeiro ano da escola, né? A Sabin? E a gente só... Oi? A vacina Sabin? Isso. Ai, me foge ainda. Deu um branco. Obrigada. Então a gente só podia ir para a escola, a gente era vacinado dentro da escola. Sim, né? Exatamente. Acontecia direto dentro das escolas. Eu me lembro das agentes de saúde na porta dos edifícios, vacinando no bairro, né? Então, assim, é fundamental a gente resgatar o histórico, o esforço que o Brasil fez para erradicar doenças que afetavam a população infantil, né? E nesse sentido eu concordo com o nosso ouvinte, né? É preciso resgatar isso na nossa memória, na nossa história, porque o nosso país sempre foi exemplo. E agora a gente está sendo exemplo de como colocar as crianças em risco em nome de seguir determinadas ideologias, seguir o negacionismo e proliferar um discurso em redes sociais, enfim, a gente não sabe em nome de quê, fora prejudicar crianças. Bom, professora, eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Bastidores. Espero que muita gente tenha ouvido e que entenda assim, a necessidade da vacina e que os riscos, a gente não pode afirmar que é zero, né? Zero risco, mas eles são muito, mas muito menores do que os riscos se a criança contrair a doença. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente traz toda semana alguém com conhecimento para falar com vocês. Levem seus filhos para vacinar. E eu quero agradecer muito a senhora por ter compartilhado seu conhecimento conosco hoje. Muito obrigada pelo espaço. Eu vou só lembrar que ele falou das pessoas famosas, né? A gente está com uma campanha ativa chamada Vou Vacinar, do Todos pelas Vacinas, do blog Ciência da Unicamp e mais grupos, né, de divulgação científica. A gente fez uma música, uma marchinha para essa campanha, eu sou uma das compositoras da música, e tem algumas personalidades que participaram da nossa campanha. Então procurem nas redes sociais e aí vocês vão encontrar o nosso trabalho acontecendo. Também ajuda, né, espalhando o nosso material e nos chamando para conversar. Muito obrigada pelo espaço aqui hoje. Obrigada, senhora. Bom, e agora